Olá, comunidade Reafro. Eu sou Jamile, participei da primeira mesa do seminário virtual Reafro Conecta Baixo Sul, a mesa Indígenas e Africanos no Baixo Sul, Revoltas, Escravidão e Liberdades, com a professora Cristiane Batista. E hoje estou aqui mais uma vez para responder as questões que ficaram pendentes, que não conseguimos devido ao tempo respondê-las no dia da mesa. A primeira questão é de Nalva Cerqueira. Ela pergunta se existe alguma pesquisa com recorte de gênero, feminismo, sobre a persona de Maria, líder da Santidade de Jaguaribe. Ainda não existe nada publicado, mas em minha tese, que está em vias de conclusão, eu estou buscando pensar Maria e as outras mulheres da Santidade a partir do recorte de gênero. Então, é uma pesquisa que vai valorizar a maneira como essas mulheres eram vistas e o seu papel dentro dos rituais, dentro da santidade, dentro da organização da santidade. A outra questão é de Daniela Jesus. A palavra Orobó é de origem indígena ou africana? Temos uma comunidade com o mesmo nome. Então, a palavra Orobó ela é de origem indígena, G, e se refere a uma árvore de flores amarelas. Esse orobó, como eu expliquei, não é o orobó que está aí na região do Baixo Sul. É o orobó que está lá para o norte, da capitania da Bahia, que é uma região de serras, ao norte da capitania, que está entre Itaberaba, Ipirá, Serra Preta. E essa região ela era habitada por grupos indígenas, Maracá, Tupi, e por isso esse nome ele tem origem na língua, em uma língua G, né? Um nome de origem G. Inclusive, isso está lá no livro Guerras Bárbaras, do historiador Pedro Puttoni. Ele trabalha também e fala sobre essa região do Orobó. Era uma região, como eu disse, que foi marcada pelas expedições e pelas entradas de sertanistas que iam em busca de indígenas, descer indígenas, buscar indígenas para trazer para o Baixo Sul e também para o Recôncavo e para Salvador, para as regiões onde existia a economia açucareira nesse século XVI e XVII. Duda pergunta, nas referências dessas pesquisas, há alguma referência de autores pretas, indígenas? Então, na minha pesquisa atual, eu estou buscando ler e dialogar com os escritores intelectuais indígenas. E especificamente sobre a santidade, né? Não conheço um trabalho de algum indígena que escreveu, apesar de que já escutei em palestras, em mesas, professores, doutores falando sobre a santidade. Mas assim, a publicação eu não conheço. Mas em relação a pesquisas, livros, obras de escritores indígenas, a gente tem bastante. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam. Eu acredito que no dia da nossa mesa, eu até citei alguns no final, não tenho certeza se citei, mas eu vou falar de alguns aqui. Ó. Daniel Munduruku, ele tem mais de 50 livros publicados. Ele é doutor em educação, inclusive um livro dele, que foi resultado da tese de doutorado, é muito importante, que é sobre o caráter educativo do movimento indígena brasileiro. São vários livros e esse é um dos livros que eu recomendo. Eu recomendo todos, mas para nós professores, educadores, esse livro é fundamental. Edson Machado de Bírito, que é Edson Caiapó, ele é Caiapó, ele também é doutor em educação, ele é historiador. Tem a tese dele, que é sobre a escola dos índios caripunas na aldeia do Espírito Santo e o ritual do Turé, uma história de resistência indígena. Além da tese, também tem outros livros, artigos publicados pelo professor Edson Caiapó, que eu também recomendo. Todos os livros de Eliane Potiguara, de Márcia Cambeba, de Cacauerá, Davi Copenhal, Kazé Agatu, que é Carlos José, professor da UESC, que também é historiador, Gessen Bauniwa, as obras, os livros deles, os livros de Ailton Krenak,
especialmente Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não É Útil, que é o livro mais recente que saiu pela Companhia das Letras. Escritoras, recomendo muito escritoras negras, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, enfim, existem vários escritores que podem ser lidos e que contribuem bastante para essa discussão étnico-racial e podem muito bem ser trabalhados em sala de aula. E podem ser também ponto de partida para a gente pensar temas coloniais, por exemplo, como é o tema que eu trabalho. A outra pergunta é de Naira. Boa parte das nossas histórias quilombolas e indígenas são através da história oral. Precisamos de projetos que documentem essas memórias, com certeza. Vocês que conhecem projetos aqui no Baixo Sul com esse fim, eu acredito que alguém comentou, não tenho certeza, sobre um projeto do próprio IFE baiano que visa resgatar as receitas tradicionais das comunidades quilombolas no Baixo Sul. Então, eu não conheço outros projetos e achei muito interessante essa colocação de Naira, porque realmente eu acredito que existam outros projetos, inclusive projetos de mestrado, de doutorado que devem estar em desenvolvimento, mas a gente precisa construir mais projetos que busquem, através da história oral, resgatar essas memórias, com certeza. Eu não trabalho com memória especificamente, como foi possível ver na minha apresentação, eu trabalho com documentação histórica do século XVI e XVII, mas tenho muito interesse pela história oral, pelas memórias, por esses resgates de memórias de comunidades indígenas e quilombolas, e acho que é algo que precisa ganhar mais fôlego na atualidade. A pergunta de Alei Santos Lima. Gostaria que Jamile pontuasse um pouco mais acerca do caso da mulher indígena que casou mais de uma vez. Transgressão ordinária ou um caso específico? A mulher indígena é Iria Álvares. Eu falei bem rapidamente sobre ela. Na minha dissertação que virou livro, tem um tópico que eu falo sobre ela, sobre o processo dela, sobre um pouco sobre a vida dela. E essa mulher, ela casou 2 vezes, A segunda vez que ela casa é porque ela alega na mesa da Inquisição que o primeiro marido dela, ela ouviu dizer, ele tinha ido para o sertão, tá falando, era muito comum essas idas ao sertão, essas expedições, então ele foi para o sertão. E ela ficou um tempo sem saber notícia dele e disseram para ela falou isso para o visitador, que ele tinha morrido. Então ela foi lá e casou com um francês. Só que aí quando veio a Inquisição para a Bahia, antes disso ela foi embora. Ela provavelmente foi embora justamente para se sair da confusão, porque o marido dela, ele volta, ele não estava morto, o primeiro marido. Aí ela sai da Bahia e vai lá para Olinda, capitania de Pernambuco, e vai lá viver com a filha dela que morava ali. E ali ela foi denunciada antes na Bahia pelo filho, o próprio filho denuncia ela pelas práticas que ela participou dos rituais da santidade quando ela estava na Bahia. E aí, quando o visitador vai para Pernambuco, ela é chamada para dar o depoimento dela e explicar o que foi que aconteceu com ela. Assim, a bigamia, ela é até mais comum do que a gente imagina, inclusive a bigamia feminina. E tem trabalhos sobre mulheres bígamas na colônia. E a gente tem uma farta documentação, que é a documentação inquisitorial, porque a Inquisição ela visava perseguir, visava investigar esses casos e puni-los. Então, existem vários processos. Tem 2 trabalhos muito importantes que foram produzidos na UFBA que tratam justamente sobre a bigamia, as mulheres bígamas, que é o trabalho de Tiago Melo de Souza, Mulheres Bígamas e Inquisição no Recôncavo da Bahia Colonial, Casar e Casar Novamente. Ele está trabalhando com o século XVII e XVIII.
E o trabalho de Emily Machado é Mulheres Inquietas, Bigamia Feminina no Atlântico Português, do 16 ao 19. Então, eles trabalham com alguns casos de mulheres que se casaram e existem vários significados aí dentro desse casar segunda vez. E é algo que, em se tratando de Iria, que era uma mulher indígena, existe uma riqueza de significados, porque a gente sabe que nas sociedades tupi, as sociedades indígenas, não existia essa ideia de monogamia, né, de um casamento monogâmico. Isso veio do cristianismo, então não era transgressão dentro da sociedade indígena. A transgressão ela é pautada pela norma católica, a norma judaico-cristã. Então, existem uma série de questões que envolvem esse caso. Mas, como eu disse, ele era mais comum, a bigamia era muito mais comum do que a gente imagina, porque a gente pensa a sociedade colonial e essas mulheres das sociedades coloniais, como elas estavam envoltas em tantos aprisionamentos e até violências. A gente imagina que elas eram daquele estilo, bem recatadas, né? Como se tornou até, voltou essa ideia da mulher recatada, aquela mulher que realmente não tem, não tinha realmente, não tinha independência, não tinha autonomia, né? Que existiam vários carrascos da mulher colonial. Inclusive tem um texto sobre isso, um artigo que fala sobre os cárceres, nos carcereiros da mulher colonial. Mas ela conseguia fazer coisas até inimagináveis, essas mulheres. E é bem interessante as pesquisas que trabalham com bigamia feminina, especificamente bigamia feminina, porque a pergunta foi sobre Iria. Ricardo, ele pergunta, ainda sobre a documentação, gostaria que comentassem sobre os chamados relatos de viagens militares e religiosos, documentos que em geral estão impressos. Tem alguma dica para o Baixo Sul? Então, sobre o Baixo Sul, existem uma série de cartas jesuíticas que falam sobre aquelas expedições, que eu falei um pouquinho sobre as expedições, as missões empreendidas por Luiz da Gran, foi na região do Baixo Sul. Tem nas novas cartas jesuíticas que foram organizadas por Serafim Leite, que estão disponíveis, né? Então, tem impressas, estão disponíveis, dá para baixar pela internet. Também a Crônica da Companhia de Jesus, de Simão Vasconcelos, tem notícias, fala sobre essas missões na região do que é o Baixo Sul hoje. Além de tudo, tem a tão conhecida obra de Gabriel Soares, inclusive porque ele teve um engenho na região de Jaguaripe, então ele traz muita informação, muitas descrições dessa região. Rafael pergunta, de que maneira os professores podem desenvolver um debate sobre a história regional se as secretarias locais de educação não privilegiam esses saberes nos currículos locais? É uma pergunta muito importante. Realmente é preciso que haja uma luta mesmo, tensionando, buscando fazer frente para trazer esses saberes, e a história local ela é muito importante. A gente sabe que toda mudança curricular, de toda mudança na esfera educacional, social em geral, de políticas afirmativas e tudo, são resultado de luta. Da mesma forma, nas esferas municipais de educação, é preciso que a gente continue lutando, tensionando, a fim de que isso seja implantado. O professor, ele pode buscar implantar isso cotidianamente, como a gente comentou, que não é algo pontual, né? Esses temas relacionados à história indígena, à história africana, afro-brasileira. Então, a gente sabe que é com luta que essas mudanças ocorrem. E é uma luta persistente, porque infelizmente não é da noite para o dia. E a gente tem a lei, a obrigatoriedade da Lei 11.645, que veio para acrescentar 10.639. E essa lei, ela precisa ser pensada e colocada em prática a partir da perspectiva local, porque é fundamental que os alunos, os estudantes, eles se identifiquem com essas histórias, eles se pensem
é a questão da representatividade, eles se reconheçam ali, reconheçam as suas identidades, se conheçam e se reconheçam nessas ancestralidades. Então é uma luta contínua que precisamos travar e no nosso cotidiano escolar e nas frentes que nós pudermos fazer a diferença, nós temos que fazer a diferença. Muito obrigada e um abraço a todos.